Olá amigos, Rogério Ramos aqui pela Rádio Web Eco Vibes. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo aqui no ateliê. É isso aí, estou no ateliê do artista plástico Rodolfo Rondon. Grande Rodolfo, tudo bem? Obrigado, cara, tudo bem, graças a Deus. Prazer aqui estar conversando com você. Esse artista aqui da nossa cidade, artista plástico, vocês podem estar olhando aqui atrás, no ateliê dele, são vários quadros muito importantes aqui para a história da nossa cidade, Praia Grande e da nossa região, né? Ele tem retratado aqui em vários quadros, né, Rondon? Sim. Sobre a nossa cidade, importante. Então é o seguinte, fala um pouquinho aí, Rondon, fala comigo. Vamos começar do começo, né? Por favor, então, fala pra gente um pouquinho. O início de todo esse processo, né? De ser um artista. Né? Nessa linda trajetória de artista plástico que você me disse, completando 55 anos. Esse ano exatamente 55 anos de carreira, de jornada. Maravilhoso. Né? Uma dedicação assim, 100% nas artes. Missão, né, Rodolfo? Missão. Um compromisso com Deus e trocamos essa figurinha. Ele comigo e eu com ele. Que lindo. Né? No propósito de levar sobre tudo, dificuldades, vitórias, conquistas, a arte. A arte no modo Full time. O nosso querido Rondon já viajou o mundo expondo as suas obras, não é verdade, Rondon? Eu tive o prazer de conhecer o Rondon que foi o que? 1900? Não, de 99 e 1999 para 2000. Sim, foi um grande complexo de escultura em areia, na Praia do Itararé, não é isso? Explica, eu conheci o Rondon trabalhando lá, né, Rondon? Brasil 500 anos. Foi um projeto nesse naipe audacioso do também escultor em areia, o Nogueirol, o Escola do Nogueirol, que me deu a honra de participar. Foram vários artistas nesse complexo, foram né? 10 artistas, né? Agora, assim... E era um grande museu ao céu aberto, itinerante, exatamente, era uma galeria, né? Era um complexo artístico de tal vultuosidade que quando eu chegava lá, eu falei, caramba, como é que pode fazer isso daí, essa construção? E nós ficamos lá por volta aqui, aproximadamente uns 6 meses trabalhando. Preparando, cada um com o seu tema, cada um com a sua pegada, cada um com a sua técnica. E para mim, Rogério, foi primeiro que legal estar junto, não é? Estar junto. Para mim foi um aprendizado muito grande. Porque eu sou autodidata, tanto na escultura como na pintura. Que lindo! E lá a maior parte do pessoal que trabalhou já tinham feito escolas e academias e pelo gênero. Né? Então, para mim foi, assim, em primeiro lugar foi um aprendizado. O empírico trocando com o acadêmico. Exatamente. Maravilhoso. Exatamente. Foi bacana. Exatamente. E nessa, eu volto lá no contexto dos 55 anos de carreira. Sim. Eu tenho agora, em maio, eu vou completar 71. Né? Novas fora nada, eu comecei com 15. 15 aninhos. Sim. 15 anos. Como é que foi se despertar aí? Então, eu já vinha de um casamento, né? Amoroso com a arte no modo assim, no tempo de escola, no meu tempo de bater uma bola no campinho, e aí eu ficava... Aonde era isso aí? Que bairro que você São morava? Vicente. São Vicente? São Vicente, Foi... eu morava no Parque São Vicente. Cresceu ali na área continental? Ali, Não, Parque São Vicente é Beira-Mar, Jockey Club, tá. E a 16. Frei Gaspar ali, né? Frei Gaspar, E aí, no meu tempo de escola, principalmente no ginásio, né, eu já vinha no tempo de primário, fazia trabalho de grupo, onde tinha coisa ligada a trabalho manual e artístico,
eu sempre Já estava... se envolvia. eu sempre estava... Presente. opa, peraí, me chama aí, não precisa nem chamar o meu. Presente, já se embarcava. Já embarcava. Na verdade, eu sou natural de Santos, Santos. né? Vivi lá em Santos até meus 14 anos. Sim, a pré-adolescência mesmo. E aí fui para... Estudou em Santos aonde, Rondon? Brás Cubas. Estudou no Brás Cubas? Brás Cubas, É Canal 2 ali, né? O Brás Cubas. No Canal 1. Quando era ainda no Canal 1, né? Que era no chalé, depois ele foi penteado. O prédio já maior. Tá. E aí quando eu fui para São Vicente, a arte, no sentido geral, né? Ela se consolidou justamente na Copa de 70, porque foi daí, da Copa de 70 para frente, tocado pela emoção, né? Da vitória, aquela euforia, aquela coisa toda. E eu falei, não, a arte é o que eu quero na minha vida. Olha que interessante, então quer dizer que o futebol, através da Copa de 70, te tocou de um jeito que te levou a um estado, porque isso é um estado elevado, né, para você poder. Sim, porque é aquele negócio, eu sempre gostei de bater bola, né? Aí aquela história, né? Eu como bom futebolista, era um péssimo pintor. Então eu preferi ser um bom pintor do que um bom futebolista. Entendi. E aí... o pincel pela bola. E aí eu fui indo, comecei a pintar e aí fui para a rua. Fui para a rua expor no calçadão da Biquinha, e aí conheci lá uns hippies, né? Então fazia um tipo de arte. É isso meados de 70, né? Ainda no começo... década de 70. Década de 70. Perfeito. 70. O auge do hippie, o movimento de contracultura. Vamos pra rua, é isso aí. Isso aí, como expondo lá na Biquinha, no calçadão da Biquinha, veio um projeto, né, que foi apresentado pela Prefeitura de São Vicente, pela Secretaria de Cultura, a Feira Hippie de São Vicente. E foi lá, era tudo que a gente queria, bem na verdade. Porque a gente atravessava uma fase da ditadura, que éramos uma repressão, uma repressão tremenda, com os artistas. Tremenda, E aí a Feira Hippie foi onde eu definitivamente eu pude, assim, agora eu estou no caminho. Né? Agora eu estou no caminho... se sentiu realizado, né? Não, era tudo que a gente precisava. Tudo que a gente precisava, na verdade. E aí eu fiquei um período, inclusive eu tenho um trabalho que está ali, né? Mostra pra gente daqui a pouco, você vai mostrar. Sim, que foi não, o meu primeiro trabalho. Né? Primeiro quadro pintado. Primeiro quadro, E de todos os que eu fiz, assim, alguma coisa eu vendi, e outras coisas eu dei. Você guardou, pessoal. E esse ficou comigo, anda comigo a vida inteira. Que lindo. Né? E aí, quando o auge mesmo da feira hippie, e aí a gente viajava muito. Mangueando, né, que fala? Aí começamos a fazer feiras em Peruíbe, Itanhaém, Guarujá, Bertioga, Santos, interior, Rio de Janeiro. Aí começamos a espalhar, porque a ideia do projeto da Feira Hippie para a região aqui era inédito aquilo. Sim. E só tinha Imbu, Praça da República. E como foi a aceitação da população? Porque existiu, que você falou, a repressão policial, então tinha quem era a favor e quem era contra, né? Sim. Aqueles que como eles lidavam? Aqueles que eram a favor da ditadura, a gente nem percebia, porque a gente não... Era camufladinho, né? Não, depois a gente não estava preocupado com isso. A nossa preocupação era estar ali,
e fazer dali uma ponte para a felicidade. Revolução, né? Revolução, o amor é a revolução. Quando a gente está batendo, que a gente vai em frente. Né? E aí, Rogério, eu fui indo com uma certa dificuldade para vender. Imagina, eu ali novo, né? Sem tarima nenhuma. Sem técnica, né? E eu falei, pô, Isso é legal frisar, hein? Você não é um acadêmico até hoje. Tudo isso aqui é empírico. Conhecimento absorvido durante o ano. Fantástico. Quando um artista de rua, eu passei por várias técnicas, Rogério. Aquarela, entalhe, escultura, gravura, xilogravura, pirogravura, uma infinidade de técnicas, crayon. E isso foi a minha faculdade. Olha isso. Isso foi a minha faculdade que eu pude guardar tudo isso no meu macacão, que eu tinha um macacão que tinha 18 bolsos. Então, cada bolso eu colocava uma informação. Né? Eu ia colocando, eu ia guardando, ia armazenando as informações que eu acabei que levando isso no período que eu dei aula. Durante 25 anos eu dei aula. Então, todas essas informações, direta ou indiretamente, eu passava para o aluno. Na questão assim, não basta só pintar. E o conteúdo, né? E a mensagem, né? Você tem que se aprofundar. E aí chegou um tempo, nesse período que eu conversei muito com Deus e perguntei, eu vou desistir, porque eu não vendia, eu precisava comer, eu precisava me vestir, eu precisava me locomover, uma boa parte que a gente pegava carona. Sim. E daí, falei, e agora, o que eu faço na minha vida? Aí foi quando ele me mostrou para que eu pintasse camiseta. E aí eu peguei uma fase de pintar camiseta, aí eu já estava viajando para tudo quanto era canto. Né? Aí eu comecei a pintar camiseta, aí me tornei meu mecenas. Aí eu comecei a investir no meu trabalho, que eu fazia, pintava camiseta e comecei a... o meu objetivo era seguir nessa pegada de expor, de participar de exposições, de salões, e fazer uma carreira, né? Fazer uma história, contar uma história. Né? E aí eu me dei muito bem. Me dei muito bem pintando camiseta, ganhando bastante dinheiro. Que são camisetas únicas, né? Exclusiva, né? Exclusiva. Não me faz um igual, não sem tem como. reprodução, não tem como. Não tem como, não é máquina, não é sempre vai sair igual. Era manual. Maneiro. Artístico. Show. E aí, em 77, eu participei de uma exposição, uma coletiva, a convite do FAS, através da minha tia, e eu teria que doar 2 quadros. Né? Teria não, ela me fez a proposta, quer participar, mas tem que doar 2 quadros. Eu falei, não, eu não tenho que doar 2 quadros, eu vou doar os 2 quadros porque eu quero participar dessa exposição. Uhum. E lá eu conheci feras da pintura em Santos. Só a nata, só a juventude, né? Só a galera que estava Para cima produzindo. de 50. Quem era os caras? Marco Pelegata, Armando Sendin, Henrique Pizzi, Jean Luciano, só tinha... Só peso pesado aí da... Só a essência da pintura de Santos. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu conheci todos eles me adotaram, né? Como filho da arte, eles me adotaram, me orientaram, me escolaram, né? E a partir daí... E foram me mostrando os caminhos. Aí eu conheci o Marchand. Trabalhamos um tempo juntos. E nesse período que eu trabalhei com esse Marchand, eu participei de muitas exposições, salões de arte. E todo salão que eu participava, eu ia lá, era um prêmio, era 3º lugar, era 2º lugar, 1º lugar, prêmio de aquisição, era isso, participação. E aí eu fui me consolidando, eu fui, sobretudo, respeitando essa assinatura, R. Rondon. Que o meu propósito sempre foi esse, eu sempre falo,
não vim aqui para contar história com ele. Eu vim aqui para fazer história. E coloquei aquilo na minha cabeça, no meu coração, né? Uhum. E fui galgando, fui participando de eventos, e fui todos os eventos que eu participei, desde lá no começo, está tudo catalogado. Que legal. Eu tenho Registra tudo. 4 pastas que tudo que eu falo para você, está aqui, ó. Eu não preciso provar. Mas aquilo, todo esse material, né, que eu conto uma história paralela ao meu trabalho. Isso. Né? É. É um conteúdo, assim, para que eu possa mostrar para os meus netos. Né? Deixa um legado. Um legado, exatamente. E esse ano eu completo 55 anos de carreira. Glória a Deus, né? E veja só um adendo dentro desses 55 anos. Pessoal, a gente vive em épocas difíceis de realizar arte, né? Nós como artistas e produtores, foram momentos difíceis, ainda está sendo, está melhor, tudo bem, mas não tem escapatória. Realizar arte é um desafio. Na sua época, quando você iniciou, era uma tremenda porrada, não era? Fazer arte era complicado demais. Sim. E não que tenha mudado muito, mas era mesmo. Eu quero fazer uma observação na tua fala, porque assim, eu sempre me preocupei, ainda lá com a falta de técnica, de conhecimento, como eu tenho até hoje, porque eu estudo todos os dias. Né? Então, eu falo para você, e como eu falo às vezes para a maioria das pessoas, que aí vem assim, aquela fala que eu convido, né, que onde eu vou expor, que eu abro porta, eu já inaugurei aqui na Baixada 3 espaços culturais. E aí eu convido, fala, pô, tem um espaço lá que eu inaugurei, fui convidado para inaugurar, então está aberto para a gente expor. Chama um coletivo, isso eu escuto o pessoal falar, pô, a gente não tem espaço para expor, mas quando tem, está lá o espaço. Aí a pessoa me pergunta, mas lá vende. E eu respondo assim, Rosélio, primeiro, é como eu sempre fiz. Procure melhorar seu trabalho. Melhorou seu trabalho, a venda é uma consequência, porque você tem que causar a emoção do seu trabalho no coração. O trabalho é subsequente, é um resultado, né? É um resultado. Do seu trabalho. É um resultado. Não fica mirando isso porque é uma consequência. Não vai, aí não vai mesmo, né? Não vira. Eu estava em visita na galeria, e aí eu perguntei, como é que é essa história de catalogar, como é que funciona isso? Ele falou, tem uma agência aqui perto que tem um dicionário Júlio Lozada. Eu peguei e fui lá. E para minha surpresa, Estava o teu nome lá. estava o meu nome lá. Uia! Eu falei, como assim que eles faziam a pesquisa? Né? Ainda naquela época, né, que era na caneta, era na pasta, porque não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso. E um leiloeiro, né, não sei se foi de São Paulo, de Santos, que eu trabalhava muito com essa história de participar de leilão, ele pegou 2 quadros meus, vendeu no leilão, só que antes de vender ele catalogou os 2 quadros nesse dicionário. E só estava lá, só o meu nome e os 2 quadros que ele catalogou. Aí o cara falou, só está o teu nome e está catalogado aqui. Agora, se você quiser, para fazer oficializar o seu currículo, você tem que fazer uma prévia do seu currículo, pegar declaração de galerias que você já vendeu seus trabalhos, ou de leiloeiro, e eu trabalhava com a Galeria Santista e tinha uma outra galeria em Santos que eu trabalhava. E não foi difícil.
E foi difícil, Olha. porque aí o da Galeria Santista me deu os documentos que eu precisava, e eu subi a São Paulo e fiz o registro no catálogo de Júlio Lozada, né? Perfeito. Mas isso vamos dizer assim, não seria tão importante, de tanta relevância, quanto a você fazer um bom trabalho. Isso é importante. Eu tenho Inclusive uma resposta subsequente ao seu bom trabalho, né? Que você nem imaginava estar Pois catalogado. é. Bom, então para finalizar a minha conversa aqui com meu amigo Rodolfo Rondon, dentro desses 55 anos de carreira, ele conheceu muitos artistas, muitos locais, muitas atividades, transitou por vários cantos do mundo e repartilha com a gente toda a sua experiência de vida através de seus quadros. Um artista autodidata, pérola da nossa terra, né? Um cara local, na verdade santista, por nascimento, Calunga por iniciativa. por adoção da cidade também. Fui abraçado por São Vicente, de uma certa forma. E uma figura importantíssima para a cultura da cidade de São Vicente. Foi um dos precursores da Feira Hippie da Feirinha Hippie de São Vicente, É. famosa Feirinha Hippie, que dali várias outras cidades depois copiaram, né? Lá em 1973, ontem. Quase ontem, É, exatamente. Então agora a gente, finalizando o nosso bate-papo, foi um prazer conversar com você, certo? Eu estou Legal. ansioso para divulgar esta, vamos dizer assim, Esse bate-papo, né? esse bate-papo, mas eu quero divulgar mais essa exposição que está por vir. Sim. Não é? Fala pra mim, fala pra gente. Eu queria manter Gente, em irmão, segredo, mas você fica... Eu tô dando spoiler da parada, né? Você está... Tô jogando na frente. Amarrando a conversa, né? E agora? Mas então, Tá por vir ainda, né? Nada certo, mas vai ter. Tem um projeto aí que eu fui convidado eu posso até falar, porque já foi dado o pontapé inicial em comemoração aos 55 anos de carreira. Vai vendo, Não é? É escola viva. A escola, graças a Deus. Vai acontecer lá no Pátio Aviação, um espaço que eu fui convidado a inaugurar no ano passado. Uhum. Eu fiz uma individual lá, Maravilhas da Natureza, que foi o projeto da exposição. Foi muito legal, o evento foi muito bom. Show. E em conversa com eles no começo do ano, eu abordei que esse ano eu estaria completando 55 anos e hoje eu vivo do meu trabalho, né? Eu tenho uma frase, né, que eu coloquei no meu catálogo, que é até contraditório, que na minha fala eu afirmo, eu não vivo de arte, eu vivo pela arte. É o Tom Gás, né? Bom, quero agradecer aqui então a generosidade desse meu amigo. Ele é o nosso grande mestre cultural aqui, porque assim, temos que respeitar. 55 anos de carreira, né? Ininterruptamente, sem parar, é luta. Tem que ser ovacionado, tem que ser escutado, a gente tem que aprender com o que ele viveu, passou, e a gente tem que absorver, né, cara? A gente aprende ouvindo também, né? Então, assim, somos muito gratos pela sua vivência conosco, pela sua generosidade em compartilhar com a gente a sua vivência, o seu conhecimento, né? Isso é muito legal. Muito obrigado. Vamos estar presente ainda nessa exposição que vai estar comemorando os seus 55 anos. Espero estar presente, vamos estar cobrindo lá. Sim. E dentro desse momento, né, antes de mais nada, agradecer a Deus, né, por a gente estar junto nessa caminhada, né, e a relação 55 anos de carreira, dentro dos projetos que eu venho fazendo, eu fui convidado pelo Shopping Pátio Aviação para comemorar esses 55 anos de carreira.
dentro do espaço cultural que tem lá, que inclusive eu fui convidado a inaugurar esse espaço. Que legal. Né? Pátio Aviação. E dentro desse projeto, a construção dele se deu, né, justamente em comemoração a esses 55 anos de carreira, onde eu entro com 2 trabalhos, um ou 2 trabalhos, né? Que merecia até mais. Devia ser só seu. Sim, não, então, mas aí qual é o objetivo da exposição dos 55 anos de carreira? Eu tenho já praticamente confirmado 20 artistas. Opa, bastante. Então, nessa comemoração, aí vai rolar uma festa, né? Um momento assim que eu possa mostrar também essa possibilidade, como eu consegui, todos podem. Sempre generoso. Sempre Maravilhoso. pode. Maravilhoso. É isso. E assim, eu estou na expectativa, né, de uma grande festa, né, um momento único na minha vida, na minha carreira, né, que eu agradeço a Deus por ter me permitido chegar nos 55 anos. De carreira. De carreira. Quando eu vou completar agora em maio de 71. É isso. Né? Então, eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, com vitórias, com derrotas, com aprendizado, com empenho, e sobretudo humildade e ética profissional. Fica aí a lição para quem está começando aí a trabalhar com, né? E eu já faço o convite, né? Já faço o convite, quem queira participar, me prestigiar, e é recíproco. Vai lá. É recíproco. A gente vai divulgar, vamos estar junto e vamos propagar essas informações. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado por esse encontro, que somos amigos já de bom tempo, né? Desde o tempo do Brasil 500 anos. Dos 2000. 2000, né? E é isso que a gente leva, é isso que a gente aproveita, né? O momento, né, de estar junto, né? Que ficou lá no passado uma história, e hoje a gente está aqui, nesse momento. Ajudando a contar a história de novo. Para quem não conhecia, esse é Rodolfo Rondon, parte da história vicentina e da Baixada Santista. Agora na Praia Grande, né? Agora na Praia Grande. Não, Praia Grande faz tempo, né? Que idas e vindas, e entre essa viagem, né? De fronteiras, né? São Vicente primeiro, Praia Grande, foram as 2 cidades que me abraçaram, né? Eu divido, né, meu coração São Vicente e coração Praia Grande. Né? É um calunga praia grandense. Isso, pronto. Estilo, resolvido. Resumindo, um caiçara. Típico caiçara andarilho que Andarilho, mas graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Fiquem com a nossa Rádio Web Eco Vibes. Até mais, galera. Valeu!